Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Meu nome é Ana Beatriz e curso Letras na Universidade Federal de São Paulo. Hoje, procurarei dar umas pinceladas sobre a importância dos percursos da memória para a reconstrução da negritude no Brasil a partir da poética de Conceição Evaristo. Acho interessante colocar algumas questões que orientarão a apresentação, desde já, como por que estudar esse assunto, por que a partir de Conceição Evaristo, por que nós temos sempre que voltar na história para recuperar a construção da identidade negra brasileira, por que uma demanda por uma descolonização curricular e, por último, mas não menos importante, por que selecionar a memória como conteúdo simbólico norteador para toda a discussão? Essas questões serão esclarecidas ao longo da apresentação, mas desde já quero apresentar que a memória pode ser considerada a arma de resistência mais sutil dos negros da diáspora, pois foi por meio dela que sobreviveram a tantos processos de apagamento e opressão aos quais foram submetidos. Mediante a narrativa oral que veiculava os valores da Mãe África, os afrodescendentes buscaram reconstruir uma memória através da negritude ancestral que não havia se perdido na travessia do Atlântico. As memórias coletivas femininas presentes nas escrevivências de Conceição Evaristo retecem identidades racializadas que ganham corpo político nas margens geográficas, nas favelas, nas comunidades, enquanto grupos diversos culturalmente. Nesse sentido, discutiremos a construção da margem como um espaço de resistência, de oportunidades, formadora de identidades marejadas, de experiências subjetivas, gerando em diferentes instâncias discursos pungentes e emancipadores, característicos da literatura negro-brasileira. A confluência temporal certamente é uma das mais marcantes questões nas obras evaristianas, pois o passado é revisado constantemente pela memória para tecer o presente. Esse movimento permite reescrever a história da negritude no Brasil, resgatando inclusive a forma de narrativa empregada pelo conjunto de organização social das comunidades africanas, a tradição oral. Utilizando-se da história coletiva, a poeta e escritora demarca seu compromisso em reconstruir uma imagem de negritude que não tem início na escravidão. Pontuando aqui, nós não excluiremos o fato que a escravidão existiu e que fez parte da história brasileira, mas a autora ela não condiciona a existência do negro àquela realidade, ela vai além. Além disso, convida por meio de sua poética fluida e emocional as mais diversas vozes mulheres para que retestam, cada uma a seu modo, o grande lençol da vida. Sem medo de mergulhar nas lembranças do passado, a poeta estabelece como material seu próprio corpo-história, mirando-se no espelho do tempo, concebendo a revisitação das memórias da infância para ajudá-la a compor as peças do mosaico que é na reconstrução de si como parte de algo muito maior, da consciência que da sua fragmentação visando o encontro de um todo. A poeta náufraga, ela se lança nas águas e reencontra um passado distante e próximo, no movimento vai e vem das águas lembrança. A água, elemento natural frequente em suas narrativas, enfatiza a importância do gesto memorialístico no restabelecimento da complexidade da existência e traz com eles as muitas vozes que com ela conviveram e que auxiliam na lírica, na composição da lírica no mosaico história. A apresentação aqui, ela se utilizará dos livros Olhos d'Água, publicado pela editora Palas, que é o meu livro favorito, diga-se de passagem, Em Submissas Lágrimas de Mulheres e Poemas da Recordação e Outros Movimentos, ambos publicados pela editora Malê. A escuta se caracteriza como uma força vital da autora, pois, como relatado em algumas entrevistas e nesse livrinho aqui, suas narrativas não se dão a partir de suas experiências particulares apenas, a partir de suas vozes, mas por meio das mais diversas vozes femininas com as quais teve contato nas andanças da vida.
Ao passo que a particularidade é o ponto de partida da narração, a cumplicidade, fortemente marcada em toda a poética, possibilita uma espécie de univocização feminina, perspectiva apresentada por Heloísa Toler Gomes no prefácio da obra Olhos d'Água. A distinção que há entre os conceitos de literatura brasileira, canonicamente consagrada branca, e literatura negro-brasileira, em que se compreende a diversidade dos corpos negros contra-hegemônicos, é o reflexo da recusa à norma dominante responsável por legitimar valores a serem considerados dentro do arranjo social, pois, historicamente, a noção de conhecimento está fortemente atrelada às noções de poder. Com efeito, esses discursos, ao se afirmarem como parte de uma etnocidade de origem africana, possibilita a emancipação dos corpos negros como agentes sociais, refletindo o que é ser negro ou negra dentro de uma sociedade discriminatória, caracterizando-se, na maioria das vezes, como uma literatura de combate, porque a escolha de revelar o silenciado, o oculto, também é um ato político. Trazendo um panorama mais histórico, nas sociedades em que vivem os negros da diáspora, as desigualdades e discriminações são marcas profundamente determinantes. O Brasil, herdeiro de séculos de dominação racial e colonialismo, perpetua valores preservados da ideologia supremacista branca europeia, mantendo por meio da assimilação de parte da elite burguesa o mito da democracia racial como um dos fundamentos culturais identitários do Estado-nação. Nesse sentido, o discurso de brancura foi construído de modo a associar-se aos ideais de vigor, valor, virtude cívica, reforçados por meio da depreciação de outros grupos. E o fortalecimento da literatura negro-brasileira se dá justamente essa disputa de narrativas, visando destruir o preconceito construído socialmente há séculos. É sabido que a distinção de raças, começada ali em meados do século XV e XVI, constituiu-se a partir da hierarquização de elementos binários contrastivos, ou seja, a partir da diferenciação entre homem branco e homem não branco, concepção igualmente extraída da noção universalizante de paternalismo europeu. A divisão de seres humanos, por suas diferenças biológicas, tendo como fio condutor a noção eurocêntrica de mundo, justificando assim o tráfico negreiro nas Américas como uma espécie de redenção da maldição dos filhos de Cã, dos descendentes de Cã, sob o pressuposto religioso do livro sagrado. Segundo algumas interpretações religiosas, a marca lançada por Deus para distinguir os descendentes desse indivíduo, de Cã, no caso, seria a cor da pele negra. Porque dentro da simbologia das cores europeias, lembrando aqui que essa concepção foi construída no meio social. Na simbologia das cores europeias, segundo o professor Kaben Limunanga, esse livrinho aqui, muito bom, diga-se de passagem, a cor preta representa uma mancha moral e física, a morte e a corrupção, enquanto a branca remete à vida e à pureza. Nessa ordem de ideias, a Igreja Católica fez do preto a representação do pecado e da maldição divina. Por isso, nas colônias ocidentais da África, mostrou-se sempre Deus como um branco velho de barba e o diabo um moleque preto com chifrinhos e rabinho. Acho que vale a pena também pontuar que aqui o conceito de raça segue o pressuposto de ferramenta discursiva, construída socialmente e não como uma pseudociência institucionalizada, como foi o caso da eugenia, ali mais ou menos entre os séculos XIX e XX. Como registra novamente Munanga, se cientificamente a realidade da raça é contestada, política e ideologicamente, esse conceito é muito significativo, pois funciona como uma categoria de dominação e exclusão nas sociedades multirraciais contemporâneas observáveis. Bom, acredito que, segundo esse autor, e nessas palavras não sobram dúvidas acerca da abrangência desse conceito. Voltando,
sobre as condições de exclusão às quais sobreviveram os negros da diáspora, provocou-se a construção de uma negritude ancestral de origem africana, amparada pela memória fragmentada. A essa construção simbólica, muitos se apegaram para continuar vivendo a tanta repressão e violência provocada pelo colonizador, mas não de maneira passiva, dado que diversas revoltas ocorreram durante esse longo período de tempo, de duração de séculos. Assim, a memória ancestral coletiva, com a qual Conceição Evaristo dialoga frequentemente, configurou-se como uma resistência à cultura dominante, propriamente dita. Ao papel emancipador assumido pela literatura negro-brasileira, Ferreira, em defesa de sua tese de mestrado, comenta que é pela palavra que o negro emancipa-se e reassume o controle de sua vida, controle que lhe foi negado durante a escravidão e, após esse período, por conta do preconceito e do branqueamento, passou de objeto a sujeito de sua escritura. Caso tenham interesse, está na tese Ferreira 2013, especificamente. E é nessa potência que o discurso afrodiaspórico manifesta-se, pois, após séculos de silenciamento, o negro apropria-se do direito de poder escrever a sua própria história, de poder compreender o negro por meio do olhar do próprio negro. Então, o poder falar sobre si, suas sensibilidades e subjetividades, coloca o sujeito racializado como protagonista da própria história, não enquanto objeto de análise de outros, mas porta-voz consciente da ruptura histórica que está estabelecendo com o ato. A memória aqui é o elemento de maior força na recuperação dessa afro-brasilidade, pois é herdeira dos valores da Mãe África, e é na significação do movimento fluido entre passado e presente que se atribui um valor à memória e, consequentemente, à identidade desses sujeitos. Constatamos no poema da conjuração dos versos, especificamente na página 88. Poesia nunca é demais, né, gente? Ainda mais nesses tempos. Ela é, inclusive, uma das minhas poesias favoritas. O caráter proeminente da emancipação que a reapropriação da palavra desperta nesses sujeitos. Vamos lá, página 88. E não há mais quem morda nossa língua, o nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores. E o silêncio escapou, ferindo a ordenança. E hoje o anverso da mudez é a nudez, do nosso gritante verso que se quer livre. Os instrumentos que mantinham os negros escravizados, silenciados, impedidos até mesmo de se alimentar, tal como o utilizado na escravizada Anastácia, acredito que todos conheçam a imagem daquela mulher, até porque está em praticamente todos os livros de história, são hoje simbólicos e se estruturam profundamente com a intenção de manter a condição de subalternidade do povo negro. Mas, ao assumir a palavra que há pouco tempo ganhou nova forma, e seja em qual for o regime de organização social, o verbo foi solto, e não há quem possa deter a exposição dessa realidade tão violenta. O verbo solto ecoa nos versos de Conceição Evaristo. Deixa-se o tempo das dores. A poesia anuncia um movimento novo e contínuo em direção à liberdade. Caso tenham interesse, o artista carioca Yuri Cruz ressignificou a imagem da escravizada Anastácia e trouxe uma outra perspectiva simbólica. A obra intitula-se Monumento à Voz de Anastácia, publicado em 2019. Vale a pena dar uma conferida, dar um Google. A tradição iorubá, trazida ao Brasil por volta do século XVI, é uma das principais matrizes da diversidade afro-brasileira. É extremamente importante para compreendermos a tonalidade de Conceição Evaristo.
pois nessa perspectiva o tempo ganha uma outra tonalidade diferente à construção ocidental, em que, numa escala histórica, há a divisão entre passado, presente e futuro. Já na tradição iorubá, o presente integra o passado de forma cíclica. Aqui, Exu, o orixá mensageiro, o princípio da existência, subverte o tempo de modo a não haver distinção entre passado e presente. A noção de tempo é reinventada. E nessa perspectiva, o mítico da religião, fonte da qual Conceição Evaristo bebe e transparece em sua poesia lírica, estabelece uma interconexão com a África, do útero primeiro, e a Terra Brasil numa linha tênue, caracterizando a chamada cosmogônica natureza. Com efeito, através do esforço para retecer a história a partir da fragmentação da memória ancestral por meio dos labirintos da lembrança, trazendo para o primeiro plano a tradição oral, a poeta mergulha no sagrado como forma de resgatar as identidades brasileiras, revelando a sua própria história. A literatura fez parte da criação da autora, mesmo sendo desconhecido naquele momento. E isso contribuiu significativamente para que a mesma enxergasse a vida de maneira mais sensível, de modo que posteriormente, no caso, agora atualmente, ela seria a guardiã de diversas mulheres, da voz de diversas mulheres silenciadas, minorizadas e estereotipadas dentro dessa sociedade de herança colonial. A gente fala, fala, fala e precisa de um pouquinho de água para, né? Sob o eixo interseccional de raça, classe e gênero, a escritora e poeta busca retratar a realidade das mulheres negras e pobres brasileiras, institucionalmente silenciadas. Assim, por meio da escrita como forma de resistência, as mulheres, protagonistas em geral dos romances e contos de Conceição Evaristo, são afirmadas enquanto sujeitos ativos socialmente. Nessa literatura, segundo Jurema Werneck, nessa obrinha aqui, a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. A ação em vida, a ação de Evaristo é vida, é a partir dela que constrói o conceito de escrevivência. O seu operador teórico consiste no reflexo da própria vivência e de outros, isto é, de uma representação de um locus coletivo, ecoando as profundas vozes de comum ancestralidade. Na poesia Inquisição, especificamente na página 109, é ilustrado como que se dão as escrevivências. Por isso prossigo, isso na última estrofe. Por isso prossigo, persigo acalentando nessa escrevivência, não a efígie de brancos brasões, sim o secular senso de invisíveis e negros queloides. Invisíveis aqui do ponto de vista da memória oficial, se assim podemos colocar. Mais para frente eu esclarecerei essa questão. Selo originário de um perdido e sempre reinventado clã, ou seja, mesmo após ter sofrido tamanha atrocidade, esse clã segue cada vez mais forte, mais firmado à esperança de um novo tempo. Surge a fala de um corpo que não é descrito apenas, mas antes de tudo vivido. É a partir dessa noção que se dá à escrevivência de Conceição Evaristo. Desse modo, as palavras da poeta emergem como denúncia ao modelo de vida ao qual os negros são submetidos geração após geração, haja vista que não houve uma mudança significativa de cenário, apenas uma atualização dos modos de opressão.
os grilhões são outros. Os descendentes dos antigos escravizados ainda continuam confinados a condições subhumanas de sobrevivência. É só encararmos a cor da maioria desempregada no Brasil hoje. Veremos o reflexo e de como é paralelo a condição do negro no passado e do negro atual. A invisibilidade, enquanto segregação não oficial, é formadora de identidades e comportamentos que, alternando-se entre a ruína e a reconstrução, encontram um projeto político e estético na escrevivência como recurso de emancipação, de acordo com Evaristo 2005. Nas palavras de Godoy e Mello, 2017, o corpo negro que há séculos vem sendo submetido a um apagamento constante quando grita "sou eu quem escreve" e faz questão de marcar o texto com seu próprio corpo, marca-se no mundo, cria-se, liberta a sua voz. Simetricamente, a noção de escrita orgânica presente no ensaio Falando em Línguas, uma carta para mulheres do terceiro mundo, de Glória Anzalda, a autora introduz em um texto íntimo, intimista, destinado às mulheres de cor que compartilham da mesma posição subalterna dentro do sistema capitalista, isto é, alvos da opressão interseccional, sua dificuldade em expor a subjetividade enquanto matéria-prima da elaboração artística, dado que em toda a vida foi ensinada a não manifestar suas opiniões no meio social. Afinal, em que poderia contribuir uma pobre chicanita do fim do mundo para pensar que poderia escrever? Em suas próprias palavras, isso. Contudo, a autora incita outras mulheres a romperem essa barreira criada e herdada pelo colonialismo, escrevendo com suas línguas de fogo, confrontando as próprias limitações a partir de suas experiências interiores, retratando realidades pessoais e sociais, com sangue, pus e suor. Nesse de forte teor linguístico e emocional, fica explícita a posição da autora no sentido de impulsionar a narrativa dessas mulheres profundamente marcadas pela indiferença e pelo desamparo, incitando-as a falarem a partir de suas próprias condições, para que a concepção de que o poder está ali restrito a um pequeno grupo de intelectuais seja derrubada. No contexto brasileiro, a própria escritora Carolina Maria de Jesus, só abrir aqui, Quarto de Despejo, é um exemplo de escrita transformadora, pois apesar de ter sido catadora de papéis por boa parte da vida e ter retratado com pesares a realidade da favela do Canindé, na região norte de São Paulo, é hoje considerada uma das vozes mais potentes de toda a literatura nacional. Em outras palavras, o papel social desempenhado por Carolina Maria não vetou seu apreço pela escrita e pela leitura, apesar de ter encontrado muitos percalços pelo caminho. A realidade estereotipada dessas mulheres é o portal para se ter a dimensão da literatura dos setores mais explorados do Brasil. Outro aspecto que é importante pontuar aqui é que a luta do movimento negro não é de agora e nem nasceu por volta da década de 1970. O movimento negro unificado foi criado durante esse período, mas o movimento negro em si, não, muito pelo contrário. Ele se arrasta desde que o negro africano foi trazido para essas terras. A luta é milenar e só cessará quando o Brasil verdadeiramente vier a ser uma democracia, levando em consideração efetivamente os processos históricos que se deram nesse território. O movimento é sempre regressivo, porque dentro da lógica temporal iorubá, os problemas do presente só serão solucionados quando os nós do passado forem desfeitos. Segundo Emicida, é tudo verdadeiramente para ontem. A configuração do modo operante, constituído de vários eixos, define as estruturas de poder no meio social, no qual é designado a cada sujeito o espaço que lhe diz respeito e a delimitação do mesmo.
Por conseguinte, as noções de conhecimento acompanham a mesma lógica sistemática. Isso é ilustrado nas grades curriculares. Por isso, a necessidade de uma descolonização curricular. Os conteúdos veiculados nesses espaços são uma continuação do domínio imperialista norte-americano e europeu entre os séculos XIX e XX, em que a política exploratória possibilitou a expansão territorial e o enriquecimento das antigas metrópoles coloniais. A noção contaminadora do progresso e racionalização dessas nações validou a noção de conhecimento a partir do ponto de vista do homem universal, tanto que, majoritariamente, os teóricos estudados em sala de aula das ex-colônias, como o Brasil, são homens cisgênero, brancos, europeus, estadunidenses e de meia idade. Esse é o lugar social desempenhado por essas figuras. Elas podem até mudar, mas o papel social desempenhado por cada um desses autores é o mesmo, pois integram uma estrutura erudita violenta. Um ou outro, assim, que foge dessa válvula, mas se formos ver panoramicamente e de forma majoritária, a primeira opção prevalece. E mesmo após o advento da modernidade, que também tem suas raízes nas vanguardas europeias, especialmente vindas da França, ali o futurismo, que impactou diretamente a do Brasil, as vozes que vociferavam o rompimento da tradição canônica ainda partiam do mesmo lugar social. É só olharmos as figuras que representavam esse movimento estético literário no Brasil. Apesar de terem mulheres participando daquele movimento, ainda o lugar social era determinante. Nas palavras da intelectual negra Grada Quilomba, dentro da lógica universal branca, há uma repressora hierarquização que determina quem pode falar, consoante a noção da crítica indiana Gayatri Spivak. Na poesia Inquisição, vamos voltar ao livrinho de poesia novamente, na página 108, que para mim é uma das poesias mais fortes dessa obra, nós encontramos o peso dessa existência negra, da potência do discurso dos subalternizados. A seguir, lemos: enquanto a Inquisição interroga a minha existência e nega o negrume do meu corpo-letra na semântica da minha escrita, prossigo. Para mim, ela é muito impactante porque, ao resgatar o próprio conceito de Inquisição, a autora ela instiga no leitor o movimento de resgatar na história o processo em que se deu essa ordem religiosa de repressão. Nessa linha interpretativa, a escolha por equipará-lo à realidade constante do negro provoca uma sensação psicológica de muita angústia, porque a Inquisição Católica teve seu fim em 1821, mas a perseguição contra os sujeitos negros se estende desde o século XV, XVI. Contudo, mesmo com todos esses controles sociais, a poeta não se desvencilha da significação que há no seu corpo, história, poesia, porque não carrega em si apenas suas particularidades, mas toda uma história coletiva. Outro fato importante a ser considerado nessa recusa do silenciamento é que esses discursos colocam por terra a menor possibilidade de se conceber uma democracia racial no Brasil, pois se as pessoas são discriminadas por conta da cor da pele, é porque não há uma harmonia, há uma ilusão, convenhamos. Uma farsa muito conveniente para os que permanecem nos espaços de controle social. Essas pessoas que, ironicamente, parte do lugar comum já mencionado.
A democracia racial só serve para mascarar as profundas desigualdades que assolam os negros e indígenas nesse território autoritário. Como bem vocifera Lélia Gonzalez em um discurso veiculado no documentário Amarelo, do Emicida, que eu recomendo de coração, para que este país seja verdadeiramente uma democracia racial, é necessário que antes venha a ser uma democracia. Lélia Gonzalez é complexa, é uma das minhas autoras favoritas também. Se bem que, assim, eu gosto de muitos autores, né? Então, mas Lélia Gonzalez merece um destaque especial. Coextensiva à noção de sobrevivência, os percursos da memória nas obras evaristianas possuem destaque especial, dado que foi por meio desta que os negros escravizados reconstruíram uma negritude ancestral de origem africana, formando uma cultura de exílio, refazendo a sua identidade de emigrante nu, já que chegaram à América despojados de tudo, de toda e qualquer possibilidade, e mesmo despojados de sua língua, segundo o escritor martiniquense Edouard Glissant, destituídos da dignidade humana, nomes, status e de seus grupos sociais, garantindo assim ao colonizador que não haveria um traço de herança africana que os pudesse firmar uma identidade étnica. A separação dos grupos étnicos fazia parte da lógica de dominação, pois, para não haver contato e possíveis retaliações por parte dos setores oprimidos, o colonizador rompeu as relações, principalmente linguísticas, entre as comunidades, dispersando-as. Assim, em novo território e longe dos que compartilhavam a mesma língua, a memória teve de se impor contra todo o regime de desumanização. Nessa perspectiva, acho interessante colocarmos a importância do privilégio da língua nessa questão, pois cabe resgatar que o sujeito é formado por esse conteúdo simbólico norteador. Por conseguinte, é através dela que as visões do mundo sobre a realidade são construídas, assim como é configurada a noção de pertença no mundo, conforme discute a intelectual e drag queen Rita Von Hunt. Acho interessante abrir uma adendo aqui, porque eu tomo a perspectiva de que, independente se o intelectual, a intelectual é branca, eu acho que se o discurso ele é consciente e ele está alinhado com as perspectivas políticas de um determinado assunto, vale muito a pena que nós venhamos a criar intertextualidades entre os temas, pois assim nós poderemos ampliar muito mais o nosso acervo e construir uma luta de fato ampla, porque se trata da realidade do povo brasileiro inteiro. O racismo se constitui como um dos maiores problemas do Estado-nação, então cabe a todos nós lutarmos contra ele. A língua, cujo desenvolvimento está intimamente condicionado à evolução dos falantes, reflete códigos linguísticos que carregam processos históricos antecedentes à participação do indivíduo no meio social. Por isso, há um consenso no campo da psicanálise, olha, a importância de conversarmos com outros campos, com outros intelectuais, que as identidades são forjadas no interior desse meio. No entanto, com a transformação do modo de vivência, isto é, de um regime de organização tradicional para um modelo escravocrata, juízos de valor foram impostos e a linguagem foi alterada mediante o processo histórico imperativo. Por consequência, as identidades atreladas às trajetórias históricas foram apagadas violentamente, comprometendo de maneira inevitável a existência no mundo. Voltando à tese de Ferreira, a memória tem a capacidade de recordar o vivido, o experimentado, o passado, capacidade de aprendê-lo, filtrá-lo, revivê-lo e refazê-lo ou conservá-lo. Nesse sentido, a memória se constituiu como uma das principais ferramentas de resistência contra o regime escravista da colônia, por meio da qual a oralidade possibilitou a transmissão de elementos culturais e a reconstrução da identidade como parte de uma história que não tinha início na escravidão, como ainda hoje os livros de história insistem
em reiterar. A representação da pluralidade de identidades sociais na literatura não apenas questiona a configuração do cânone, mas permite a formação da autoestima de grupos não antes retratados, conferindo-lhes dignidade, respeito e valorização, de modo a fortalecê-los. Daí a importância de levar Conceição Evaristo para a sala de aula, de levar um Amoras, uma menina bonita do laço de fita, pois colocando na criança aquela sensação de que o seu grupo ele não se resume ali à humilhação do período escravocrata, ela de fato vai compreender o modo de vida de forma mais crítica, ela vai se engajar com o conteúdo. Por isso, a importância de uma educação descolonial, porque enquanto um grupo de crianças brancas se orgulham dos feitos dos seus antepassados na construção de um país, com muitas aspas, né, porque foram os povos afrodiaspóricos e indígenas que construíram essa nação, as outras ficam excluídas do círculo de debate porque é retratado ali no livro de história, de literatura, enfim, seus antepassados sendo torturados, sendo massacrados, e isso influencia diretamente na construção identitária de uma criança. Por isso é importante que outras histórias, que outras narrativas sejam trazidas para o debate. As composições poéticas que se utilizam da memória não oficial enquanto resgate da identidade cultural por meio da fragmentação das narrativas orais recosturam a rede nacional que está há séculos desfiada. No poema Na Mulher, o Tempo, na página 39, nós vemos aqui a expressão do laço ancestral, por Conceição Evaristo, segundo a sua perspectiva. E só, não mais só, recolheu o só. Da outra e da outra. Fazendo solidificar uma rede de infinitas jovens linhas, cozidas por mãos ancestrais, e rejubilou-se com o tempo guardado no templo de seu eternizado corpo. Consciente de que sua voz não é solitária, a poeta cose vagarosamente com outras mulheres o grande lençol da negritude, contemplando nuances de tempos não vivenciados, mas integrantes de modo geral da grande rede de relações. Com efeito, a estética da poética de ação política na literatura negro-brasileira e varistiana se coaduna à situação histórico-social da mulher negra no Brasil. Assim, as narrativas recorrem aos fragmentos da memória para marcar a força das identidades ancestrais, criando um movimento fluido no tempo a protagonizar as lutas do presente, que se alimenta do passado, para recriá-lo, reescrevê-lo, processá-lo como elemento de luta, segundo Figueiredo 2009. Essa passagem é muito forte, evidenciando que as personagens inspiradas em pessoas reais se constituem inteiras quando reconhecem que sua trajetória não é própria, mas um contínuo de uma história coletiva. Nos versos da poesia A Roda dos Não Ausentes, na página 12, olha, esse meu livrinho aqui de poesia é cheio de marcador, post-it, lápis, é uma verdadeira obra de Picasso esses meus livros aqui. Na página 12, nós lemos a consciência de Conceição Evaristo enquanto uma figura só, mas parte de um conjunto de vozes que ecoam a ancestralidade. Há tempos treino o equilíbrio sobre esse alquebrado corpo, e, se inteira fui, cada pedaço que guardo de mim tem na memória o anelar de outros pedaços, que desejar ardentemente de outros pedaços. E da história que me resta, estilhaçados sons esculpem parte de uma música inteira,
Traço então a nossa roda gira-gira, em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços um dos outros, inteiros. A reconstituição parte do corpo, do qual é letra e história. E cada pedaço que se reconstitui deste passado, porque é uma construção coletiva, anela, anseia ardentemente por outras partes. Os fragmentos se organizam por uma busca ancestral. Nessa passagem, a autora como que nos diz, o processo de reconstrução deste passado é também a busca de si mesmo. E assim só será possível lançar pontes a outras vozes, de homens e mulheres. Já na poesia Vozes Mulheres, na página 24 e 25, vamos lá, 24 e 25, muito forte também, se bem que toda poética de Conceição Evaristo é forte, é visível o movimento do tempo na narrativa feminina, de geração a geração, as memórias carregadas de pesares, respectivamente, da época do negreiro, dos navios tumbeiros, na verdade, da escravidão, do pós-emancipação. As vozes irrompem as violências acumuladas, ansiando com ímpeto o grito da verdadeira libertação do povo negro. Libertação esta que não seja por meios convenientes, tal como foi em 1888, mas que garanta direitos humanos efetivos a esta classe. A seguir lemos Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoou versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, o tempo. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Novamente, nas palavras de Ferreira, o verbo ecoar, que aparece em todas as estrofes, perpassa por todos os séculos. Nesse sentido, podemos afirmar que isso simboliza o movimento para que essas memórias não caiam no esquecimento. Posto isso, o fluxo metafórico de revisitar a bisavó, matriarca da linhagem, a avó que aprendeu da última a importância da narrativa oral e ensinou à filha, fomenta nas novas gerações o anseio de não deixar a história real adormecer sob o leito do palimpsesto brasileiro. Um mar de histórias foram apagadas e Evaristo aponta o caminho de sua reconstituição através da poesia, da ficção. Ao reivindicar constantemente uma revisão histórica, o eu lírico incumbe a garota a responsabilidade de vociferar em nome de todas as vozes silenciadas há século e que encontram no futuro a esperança de serem ouvidas. Na medida em que o ressoar das vozes parece encontrar na filha da autora potência de vida e novas perspectivas, ocorre uma espécie de incrição, aquela que confronta os ideais de uma democracia racial. Pois há um imaginário de que as raças convivem harmoniosamente no Brasil e que não há discriminação de qualquer espécie no paraíso tropical, como afirmam os teóricos brasileiros do século XX. No entanto, a realidade vivida por essas identidades marginalizadas não confirma essa idealização. Muito pelo contrário, a história desses sujeitos é acompanhada de muita, muita luta, pois desde o aclamado evento Abolição da Escravatura, que possuía um discurso inovador, conservantista, de liberdade, os negros foram abandonados, literalmente abandonados pelo Estado brasileiro e continuam ainda sendo alvo das piores atrocidades do sistema pós-colonialista. Em outras palavras, os métodos de opressão apenas atualizaram-se, os grilhões são outros. Em certidão de óbito,
na página 17. Vamos lá, página 18, 17. Encontramos versos que dispensam comentários adicionais e lembram muito a música Esmalha, de Emicida, a qual elucida bem a diferença que há entre pele alva e pele alvo. A certidão de óbito, os antigos sabem, já veio lavrada desde os negreiros. Forte. A representação da ancestralidade nas poesias evaristianas, passadas de geração a geração, pelas memórias subterrâneas, não permite que se caia no esquecimento a desumanização provocada pelo colonizador. E que a história pungente, de duração de mais de 400 anos, seja submetida à memória oficial, no caso, à memória nacional. A documentação da história, por parte do lado beneficiado, triunfante, é uma questão a ser refletida, pois é sabido que a história mundial é escrita sob a ótica do vencedor, mas não é comentada a consequência desse ato, que normalmente é acompanhado de genocídio, exploração, escravização de seres humanos. Deve colocar em xeque quais impactos surtiram nesses outros sujeitos, dado que integram, como qualquer um meio social. E é nessa perspectiva que colocamos mais uma crítica, mais um questionamento. Se um discurso foi colocado ali num lugar de privilégio, em oposição ao outro, é porque esse discurso tem mais valor, tecnicamente. Esse sujeito tem mais valor, mas aí eu questiono, por quê? Da onde que veio essa ideologia, essa política que é adotada no Brasil? Por que nós não nos comovemos com crianças sendo mortas diariamente no Rio de Janeiro? Crianças negras, adolescentes negros, famílias inteiras negras. Agora, por que nós chegamos nesse estágio? Será que não é porque a certidão de óbito já veio lavrada desde os negreiros? Fica aí a questão a ser refletida. No poema Todas as Manhãs, na página 13, o efeito de repetitividade no início de cada uma das estrofes, das 3 primeiras estrofes, traz por meio do eu lírico feminino uma dimensão histórico-social do exercício da memória, através da qual busca-se uma reconhecência na alteridade. Na página 13 nós lemos: Todas as manhãs, junto, eu vou tomar aqui a terceira, tá bem? Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, aquele estado melancólico dos escravizados, aquela tormenta psicológica, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperança em nós. A posição saudosa da poeta, marcada pela voz banzo ali, por aquele canto melancólico, diante de mais um raiado de sol, é carregada de fortes emoções, as quais oscilam nos transversos profundos entre angústias, esperanças e tensões. Os resgates dos sonhos se farão uma terra fertilizada de memórias e atualiza a enunciação constante das vozes que se arrastam no movimento dos séculos. Imagens como lençóis da noite, no varal de um novo tempo, nos remetem a um poema anteriormente analisado. Nele, a voz da mãe da poeta, debaixo das trouxas de roupa suja das casas dos brancos, representando também o trabalho doméstico e subalterno que esperava, ecoou baixinho revolta. Contudo, em todas as manhãs, os lençóis já estão limpos e estendidos, como se a mancha do pós-emancipação, a qual ainda prendia os negros aos grilhões, caísse por terra, irradiando um novo dia que se abriria no varal de um novo tempo. A esperança é simbolizada pela semente negra, pelas sementes negras, no plural aqui.
Elas resistem e a liberdade dos corpos guia os corpos e a liberdade guia os corpos anteriormente marcados pela opressão. Sendo assim, a crítica social e racial parte do processo histórico de construção de uma sociedade hierarquizada, que estrategicamente definiu o privilégio a determinados grupos e a exclusão a outros, gerando profundas marcas de desigualdade racial e social no interior do país. Nessa balança completamente desigual, pesa-se sobre os descendentes dos escravizados a extrema marginalização e discriminação, perpetuando a violência como parte essencial do funcionamento do sistema pós-colonialista. Nesse contexto, é imprescindível ressignificarmos a projeção de negritude enquanto o outro da branquitude, o outro racializado. Pois, como observa Grada Quilomba, que está aqui, fruto de sua tese de doutorado, a negritude simboliza estar fora do lugar, mas cabe a questão, até quando uma única lógica considerada universal será aceita? Até porque o conceito universal é bastante ambíguo, convenhamos, né? Porque ele privilegia um determinado grupo que historicamente tem se colocado em confronto aos demais, como o grupo ali racional, o grupo universal. E foi a partir dessa noção que todo o conhecimento foi moldado. O fortalecimento, assim, dos discursos contra-hegemônicos, tal como a escrevivência de Conceição Evaristo, simboliza uma ruptura na projeção sobre os agentes sociais, transformando dessa forma sujeitos passivos a ativos, de maneira que a negritude, no sentido apresentado pelo próprio Emicida, corresponderia à potência e não tragédia. Ao escolher tornar as próprias mulheres negras protagonistas de suas histórias, Conceição Evaristo cristaliza a participação feminina nos espaços de poder e de fala, e com seus sensíveis versos incita outras mulheres para que venham a participar da experiência da alquimia, de saborear cada palavra, de degustar o conjunto de significados até saciar-se e fazer-se corpo político, denunciando a dura realidade com a qual cada uma lida. Na mesma vertente, uma não anulando a outra, vale a pena pontuar, é dar o poder de fala a quem quer registrar os laços afetuosos vividos com as mulheres da família, reconhecendo a riqueza que é na recuperação das memórias coletivas, no próprio elo. É recobrar as melodias cantaroladas pelas avós, enquanto trançava os cabelos, quando ainda era menina, perceber o cuidado no regar das plantas, a arte contida na costura das roupas, de ali cozinhar propriamente as comidas, a escolha dos temperos, identificar nesses momentos mais íntimos a poesia, assim como recuperou a autora suas memórias de infância com a mãe. O papel da memória de grande relevância sentimental e histórica, pois foi por meio das narrativas orais que os ancestrais permanecem vivos nas gerações e com suas forças levantam seus descendentes rumo a um futuro repleto de esperança. No mais, a escrevivência de Conceição Evaristo rompe com a narrativa unilateral hegemônica, traz para a superfície as vozes silenciadas, pois a autora, apesar de ter alcançado uma posição de destaque, não coloco aqui privilégio, mas de destaque e ampla visibilidade, ainda permanece sendo um corpo racializado, um corpo que faz parte da massa marginalizada. E é desse lugar que parte a narrativa verossímil da condição da mulher negra no Brasil, sem romantizações por parte de uma elite que busca harmonizar os corpos. Portanto, a ressurgência de uma verdadeira escrevivência retece não apenas a história social dos negros, mas também suas ímpares individualidades como discursos políticos e identitários. O movimento de superação e reconhecimento,
oriundo da força da memória ancestral, embutiu nos afrodescendentes um legado, o qual permitiu a criação de uma cultura rica em que se conservou as tradições africanas, pelo menos algumas, permitindo-os reescrever a história brasileira. Contudo, reconhecer não é suficiente. Não é admissível que uma nação tão heterogênea como o Brasil não tenha representação nos espaços de poder. E partindo do princípio Yorubá de que a existência se dá no coletivo, é preciso que o elo seja firmado enquanto categoria unificadora. E para isso, o verbo amar deve ser o eixo orientador. A riqueza brasileira está na diversidade, não tem como compreender os Brasis sem o vanguardismo negro e indígena, sem recuperar a voz do morro, sem retecer os percursos da memória no movimento vai e vem das águas, no berço da ancestralidade, e sem levar em considerações as tradições culturais. De maneira geral, a arte do mosaico ilustra bem o arranjo cultural brasileiro que, apesar de suas particularidades, é na união que a unidade, a negritude, é nessa união que o símbolo é revelado, na união da consciência de que somos fragmentados, mas quando unimos esse elo, é que o símbolo potente e forte e emancipador da negritude toma destaque nas nossas relações. Muito obrigada pela oportunidade.